Na indústria dos videogames, é completamente comum e corriqueiro casos em que um determinado projeto acabe sendo cancelado. E isso é uma consequência de fatores dos mais variados. Porém, mesmo sabendo da existência, ou melhor, da não existência de jogos que nunca foram lançados, alguns casos específicos chamam a atenção pela concepção de jogos que vão além de meramente um jogo que nunca teve um lançamento oficial. E é sabendo disso que no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre alguns casos estranhos de jogos de terror que não existem. Mas antes eu quero dar uma dica para você que ainda não conhece a Rollstore. A Rollstore é uma loja online de produtos digitais especializada na venda de jogos, chaves digitais, pontos Steam e até assinaturas de serviços de streaming. A vantagem de comprar com a Rollstore é que os produtos que eles oferecem são muito acessíveis, pois eles trabalham com preços abaixo do padrão do mercado, oferecendo chaves que são disponibilizadas a partir de R$19,90. Mas isso fica ainda melhor com os chamados jogos offline, e por um custo muito baixo você tem acesso a jogos sem depender de internet para aproveitar campanhas e histórias em jogos single players. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Mas para te ajudar mais ainda, usando o meu cupom KFAL nas compras, você ganha um desconto exclusivo em produtos da loja. Então não perca tempo e acesse agora mesmo a Rollstore pelo link de acesso aqui embaixo. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Hipnotizada pelo reflexo de sua carne viva, ela se pergunta o que poderia ter sido feito e o que poderia ter acontecido. E enquanto a lua brilhar, a frágil ilusão prevalecerá. Isso que eu acabei de falar se refere à introdução para a aventura surreal do mundo de Vermis. Vermis se trata de um universo fundamentado em conceitos do subgênero do Dark Fantasy, que estipula uma aventura sombria em um mundo destacado pela decadência grotesca e visceral que se espera de um universo centrado nesse gênero, como por exemplo acontece com a franquia de Dark Souls ou Bloodborne, por exemplo. Porém aqui isso é muito mais forte e característico, pois principalmente a narrativa de Vermis se concentra completamente no aspecto do horror fantasioso que se tem de um conceito como esse. Algo que pode ser observado logo pelo seu nome, já que Vermis vem do latim e significa vermes, como é de se imaginar. E esse é um nome que condiz muito bem com a surrealidade que paira por esse universo, tanto pela existência de monstros perturbadores, deuses profanos e principalmente pelos cenários caóticos que concebe um universo que parece existir em um lugar entre carne, metal e ruína, formando tanto paisagens e arquiteturas que intrigam pelo aspecto que mais se assemelha com o de estruturas orgânicas e superfícies pulsantes, parecendo como se organismos vivos estivessem fossilizados no próprio cenário, algo que cria um aspecto inegavelmente grotesco. Mas agora você deve estar se perguntando, afinal, se esse jogo não existe, o que de fato é Vermis? Apesar de se tratar de uma das concepções mais sombrias e impressionantes do Dark Fantasy, o conceito de Vermis na verdade se trata de um trabalho de um artista da internet conhecido pelo nome de Plastiboo, e consiste em uma série de artbooks feitas pelo artista que funcionam como guias oficiais para um videogame fictício de mesmo nome. Porém, o jogo em si não existe de fato. Basicamente, a obra retrata um mundo próprio de fantasia que se desenvolve com ilustrações, textos, mapas e até mecânicas detalhadas como se fosse um manual de um jogo antigo. E você é guiado por essa jornada como um personagem que decide aspectos de sua própria personalidade, como a escolha inicial entre o bem e o mal, sua classe e até os deuses conhecidos que o seu personagem pode adorar. O que torna tudo impressionante é a profundidade que é tida nesse material com relação a cada um desses detalhes. A coisa mais fascinante em Vermis é a forma grotesca em que a lore dele é conduzida e a maneira como esse universo é trabalhado. E particularmente o que melhor define isso é o estilo visual desse trabalho do Plastiboo, que se sustenta com artes de criaturas estranhas, locais e ambientações fantasiosas muito inspiradas em jogos antigos, com um toque semelhante a de pixel art, que em conjunto define uma arte particular que se torna a principal característica do conceito de Vermis.
que devido a ela é muitas vezes até tida como um tipo de estética nesse gênero, que é muito usado como inspiração principalmente em jogos indie, que tentam descrever esse universo uma experiência de como seria se fosse em um videogame real. Muito por conta de todo esse horror fantasioso que sustenta o universo de Vermes, que ele é tido por muitos como o melhor jogo de terror de fantasia que nunca existiu. E pessoalmente eu posso dizer que fiquei realmente fascinado com a riqueza colossal desse universo por todos os detalhes e pela maneira única que esse horror é trabalhado e que torna ele tão original. Porém, uma coisa curiosa acerca do artista Plastiboo é que apesar desse material incrível produzido por ele, Vermes não é o único conceito criado nessa ideia. Outro trabalho também muito conhecido do artista, que inclusive surgiu após a criação de Vermes, é a lore de Godhusk. Diferente de Vermes, Godhusk não se relaciona com uma história de fantasia, mas sim retratando um tipo de distopia angustiante em um universo de ficção científica misturado com horror. Sua história descreve um mundo devastado em ruínas, como se fosse ambientado depois do fim de tudo. Um mundo onde civilizações, a fé, o corpo já colapsaram, mas ainda continuam se arrastando como resíduos conscientes. Essa concepção se torna sombria mais uma vez com o design surrealista tido pelo universo de Godhusk, que define uma realidade de agonia e sofrimento persistente, como o fragmento de algo que já foi vivo. Para quem já está familiarizado, parece uma mistura distópica com a surrealidade de Garage Bedroom Adventure e a devastação de I Have No Mouth and I Must Scream. As paisagens são vastas e silenciosas, cheias de ruínas e carcaças colossais de estruturas antigas, e as figuras que habitam esse espaço não parecem heróis nem monstros, são apenas corpos incompletos, portadores de intenções quebradas, movidos pelo eco de uma vontade perdida. Contemplar esses horrores é como estar vagando por um plano onírico que oscila entre um sonho surreal e um pesadelo febril. Um horror distópico que se desenvolve de uma forma completamente original. É uma concepção devastadora, mas ainda fascinante mais uma vez. Porém, o que realmente deixa inquieto é novamente o fato de toda essa riqueza se limitar a um material fictício atrelado a um jogo que não existe. Apesar de que em ambos os casos, tanto em Vermes quanto Godhusk, existirem leituras específicas de desenvolvedores que buscam trazer os conceitos desse artista para algo mais tangível em um jogo de verdade. Em se tratando das criações e dos próprios universos caóticos de Plastiboo, com certeza valeria um vídeo completo apenas dedicado a se aprofundar mais nisso. Mas por enquanto, para quem tiver a oportunidade, recomendo bastante que mergulhe um pouco nos conceitos desse artista através do seu trabalho, que vale muito a pena conhecer. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo é alguém que já teve experiências prévias com videogames durante a infância. Afinal, jogos são uma forma de entretenimento muito saudável, que geralmente temos contato logo cedo em nossas vidas. E tendo noção disso, muito provavelmente você tem algum jogo que guarda na sua memória que te marcou bastante e fez você gastar várias horas do seu dia com ele, mas você já não se lembra mais do seu nome e talvez só se recorde de algumas memórias fragmentadas desse jogo. Isso é muito comum de acontecer, principalmente em se tratando de jogos como os que encontrávamos pela internet com os jogos em Flash, dada a imensa variedade de jogos que existiram. Eu, por exemplo, tenho uma parcela considerável de jogos que se encaixam nessa descrição que eu joguei muito na infância, porém mesmo tendo muita saudade deles, eu já não me lembro mais quais eram os nomes deles, o que infelizmente hoje se limita apenas a uma memória distante. O caso que eu quero comentar agora se assemelha um pouco com essa ideia. Tudo começou com uma postagem em um subreddit chamado Tip of My Joystick, que é uma comunidade dedicada a identificar jogos específicos a partir de uma descrição detalhada do usuário que está à sua procura. Nesse caso, a busca foi iniciada por um usuário chamado Sparta213, que no dia 30 de abril de 2016 fez uma postagem onde o OAP buscava identificar um jogo de fazenda que, segundo o relato, teria alguma semelhança com o jogo Harvest Moon, que para os gamers de hoje em dia é basicamente o que inspirou a criação de Stardew Valley. Até esse ponto, não teria nada de estranho a ser observado nesse suposto jogo. O problema foi percebido pelos usuários no decorrer do relato do OP, onde a descrição do suposto jogo definia um enredo particularmente sombrio para um mero jogo de fazenda.
De acordo com o que o usuário se lembrava, o jogo se iniciava com o protagonista e sua esposa vivendo juntos. Porém, em uma noite conturbada, os dois brigavam e o personagem acabaria tirando a vida de sua esposa com uma faca. O segmento posterior do jogo talvez seja a coisa mais bizarra, pois após isso o jogo giraria em torno de você plantando e colhendo para sobreviver, enquanto tenta impedir que moradores da cidade descubram o infeliz incidente com sua esposa, pois em alguns momentos a polícia iria até você para revistar sua casa e você teria que esconder o corpo dela para impedir que encontrassem. Dada essa concepção bizarra, não é difícil perceber o teor perturbador proveniente desse suposto jogo. O relato causou uma grande mobilidade, não apenas na comunidade que havia sido postado, mas também em outras comunidades diferentes relacionadas a mistérios de videogames, que rapidamente gerou uma busca frenética pelo encontro do suposto jogo. Isso porque a premissa dele era explicitamente alheia a qualquer conceito conhecido de jogo, pelo teor contraditório do enredo que inicialmente se camuflava em um tema tranquilo e repentinamente migrava para outro sombrio. Devido a isso, algumas teorias foram levantadas por usuários dedicados à busca que sugeriram, por exemplo, que o jogo em questão poderia se tratar de um jogo em Flash, já que normalmente esse tipo de jogo sempre tinha uma tendência para algo mais sombrio ou bizarro em alguns casos. Ou também a ideia de que se poderia se referir a um obscuro projeto de jogo indie feito na engine do RPG Maker, pois jogos feitos nessa engine também ficaram muito conhecidos por conceitos particularmente estranhos, já que basicamente qualquer um podia criar um jogo lá. A busca ganhou mais força quando outro usuário chamado David Spade AMA fez uma outra postagem 2 anos após a postagem do usuário original, onde trouxe um relato exatamente parecido com o jogo descrito antes. Post esse que culminou no nome dado à suposta mídia em questão, que ficou conhecido pelo nome de Evil Farming Game. Mas essa busca se estendeu para um tempo muito maior do que deveria, pois apesar de uma gigante comunidade ter se juntado em prol da procura do jogo, principalmente depois que alguns youtubers como o Nexpo veio a popularizar a história em vídeos que mencionavam o caso em questão, no final a busca nunca levava a uma resposta concreta. Vários jogos eram especulados e levantados como possíveis candidatos para o suposto Evil Farming Game, mas nenhum deles nunca batia com as descrições completas do jogo. Começou então a se estruturar uma dúvida persistente em meio a essa busca por parte dos usuários, pois, dada toda a dificuldade tida nessa procura, muitos começaram a especular que talvez o jogo nunca tenha existido, havendo até especulações mais controversas, como de que toda essa história seja na verdade baseada em um acontecimento real da vida do AP, que havia cometido um crime disfarçado na premissa de um jogo bizarro. Todavia, após tanto tempo de procura em uma busca que já durava 5 anos, a história de Evil Farming Game terminou de uma maneira que provavelmente ninguém esperava. Apesar da memória do AP que iniciou a busca indicasse diretamente para a existência de um jogo real, depois de uma longa procura, foi recuperado um clipe de uma live do youtuber Vinesauce que tinha uma relação direta com a descrição do Sparta 213. Nesse clipe, o Vinesauce em um momento aleatório faz um comentário sobre um jogo chamado Body Harvest, um jogo de Nintendo 64 que ele achava ter um nome um tanto sombrio, e então ele fez uma descrição de um jogo fictício imaginado com base nesse nome. E a parte inesperada é que a descrição tida por ele descreve exatamente o suposto Evil Farming Game. Foi descoberto também que depois desse comentário, um fã do Vinesauce havia feito uma animação de como seria esse suposto jogo. Quando foi questionado sobre isso, o OP da postagem original trouxe sua conclusão que acabou definitivamente com a busca, já que depois de assistir ambos os conteúdos, ele pôde afirmar seguramente que o caso de Evil Farming Game não se passava de uma memória falsa que ele teve depois de dormir escutando precisamente esse trecho da live do Vinesauce, o que o fez criar uma lembrança irreal de um jogo que apenas havia sido descrito, mas nunca existiu de fato. E sim, foi essa a conclusão que se teve à busca no final das contas. Esse desfecho lamentável obviamente deixou toda a comunidade que estava empenhada na busca bem decepcionada, já que no final o sentimento tido no geral foi que todo o esforço colocado nisso foi inútil. Apesar disso, esse caso acabou ganhando uma considerável repercussão, não apenas pela conclusão, mas também pelo conceito particular apresentado na premissa do então Evil Farming Game, mesmo que o jogo em si nunca tenha propriamente existido.
É curioso como a ideia por trás de um jogo que aparentemente nunca existiu é suficiente para ser bem intrigante. Ainda mais quando o suposto jogo se sustenta no gênero do terror, mas principalmente quando está associado com algum conteúdo sombrio ou bizarro. É bem fácil de entender essa lógica quando olhamos, por exemplo, para o caso das Lost Medias. Afinal, quando se fala nesse assunto, os conteúdos que estão relacionados a mídias que foram perdidas se estendem para os mais diferentes casos. Por exemplo, com mídias que se perderam, mas foram encontradas em algum momento, mídias que foram parcialmente encontradas, mídias que estão totalmente perdidas e até mídias que nem mesmo existe a certeza de que de fato existiram. Que geralmente são em específico os casos que mais acendem uma dúvida persistente. Durante a história dos videogames houveram alguns casos centrados nessa ideia que desde que vieram ao público pela primeira vez, causaram incertezas e geraram um mistério permanente no mundo digital. Um exemplo que pode ser mencionado sobre isso é a clássica lenda de Polybius, que foi um suposto arcade dos anos 90 que supostamente funcionava como parte de um experimento do governo para conduzir testes de efeitos de mensagens subliminares e efeitos psicoativos dos jogadores que se aventuravam no arcade em questão. Essa história é até bem conhecida e difundida na internet. Porém, eu quero comentar sobre um caso mais específico que, ao contrário de Polybius, não é comentado muito frequentemente. E eu estou falando do caso curioso de Kill Switch. Kill Switch é um suposto jogo russo lançado em 1989 por uma desenvolvedora chamada Karvina. Nesse jogo, ao começar, o jogador precisa escolher com quem deseja jogar, sendo que a primeira opção é Porto, que é uma garotinha que pode mudar de tamanho para navegar entre os cenários do jogo, que são basicamente compostos por minas subterrâneas, e o outro seria um demônio chamado Ghast, que teria uma característica peculiar de ser invisível, o que na prática tornaria a gameplay mais difícil com ele, levando a maioria dos jogadores a optarem pela Porto inicialmente. O estilo do jogo inicialmente levava a ideia de uma variante comum de survival horror ou mistério, mas com o diferencial de sua paleta monocromática que ostentava de gráficos completamente cinzas. A história era revelada a partir das descobertas que eram feitas com Porto navegando pelos cenários claustrofóbicos de minas que lentamente desenvolviam uma narrativa aparentemente voltada para uma crítica sutil para o modelo industrial da era soviética. O que era observado na medida que Porto encontrava demônios lá dentro que torturavam empregados das minas para aumentar a produção, ao mesmo tempo que corpos de outros que não suportaram o trabalho são vistos espalhados pelo chão. A progressão do jogo em um momento se revelou como extremamente complexa, e foi nesse ponto que um jogador misterioso chamado Porto 881 forneceu suporte à comunidade do jogo para passar não só dessa, mas de outras partes difíceis do jogo marcados por enigmas aparentemente indecifráveis, apesar de que qualquer contato direto com este jogador foi totalmente frustrado. A colaboração dele serviu para que os jogadores conseguissem chegar até o final do jogo, e apesar de ter uma narrativa estranha, o que realmente chama atenção em Kill Switch é a maneira como ele termina, já que Porto, após chegar a um túnel onde emerge na superfície, a tela fica repentinamente branca, e nesse momento, o projeto em si de Kill Switch se apaga completamente após a conclusão, não sendo recuperável por qualquer meio ou até mesmo copiado, tornando o jogo impossível de ser jogado novamente. O problema era ainda maior com o fato de que, mesmo em busca de novas cópias do jogo, isso era uma opção um tanto ineficaz, já que a produtora só havia lançado 5.000 cópias do jogo no mercado. De acordo com o comunicado da empresa de maio de 1990, Kill Switch foi projetado para ser uma experiência única de jogo. Como a realidade é irrepetível, inevitável e muitas vezes ilógica, o final é a morte. A morte é a completa. O destino de Porto e seu amado Ghast são tão desconhecidos quanto o nosso. É o desejo da Karvina Corp que isto será assim, e pedimos aos nossos clientes respeitar esse desejo. Tanto o comunicado quanto a premissa do jogo obviamente deixaram os jogadores inquietos em busca de respostas, pois grande parte do mistério do jogo ainda permanecia não resolvido. Mas, como dito, o maior problema era a limitada quantidade de cópias que haviam sido lançadas, que tornavam esse mistério muito maior. Isso porque, como a gameplay inicial com Ghast era muito complicada, nenhum jogador até então havia sido capaz de terminar o jogo com ele. E com o comunicado da empresa de que esse personagem teria um vínculo com a personagem Porto, terminar o jogo com o fantasma em questão seria crucial para uma conclusão definitiva. Mas, apesar disso, ninguém nunca foi capaz de terminar o jogo com Ghast.
Pela raridade da mídia em questão, qualquer cópia online de Kill Switch era esperado ser desproporcionalmente valiosa, e é dito que no ano de 2005 uma suposta cópia do jogo havia sido vendida em leilão por um valor absurdamente caro para um homem chamado Ryuichi Yamamoto, que se presume ter adquirido o que foi a última cópia restante do jogo circulante no mundo. Ele teria a intenção de filmar o progresso do jogo e mostrar o seu final para a comunidade, que estava entusiasmada por uma conclusão. No entanto, segundo a história, o único vídeo que veio à tona do portador da cópia se resumia a um vídeo de 1 minuto e 40 segundos que mostraria o começo do jogo e um clipe de 5 segundos de Yamamoto na frente do computador visualmente abatido, enquanto encara a tela de seleção dos personagens Guest e Porto. E essa é a, entre aspas, conclusão oficial que se tem da história de Kill Switch atualmente. Bem, apesar de toda a concepção estranha e particularmente perturbadora tida na história, o jogo em si, na verdade, nunca existiu, sendo apenas parte de uma lenda urbana um tanto obscura que surgiu na internet há alguns anos. O que ainda não diminui o teor bizarro da história, que é inegavelmente sombria. Para finalizar, eu quero falar de um caso que eu já até havia comentado no meu vídeo sobre casos misteriosos nunca resolvidos nos videogames, mas como o tema desse vídeo é voltado precisamente para isso, acredito que seja um erro deixar de comentar. Todavia, recomendo bastante que assista também esse vídeo, pois também trata de um conteúdo bem interessante. O nome Bora na Wad 2 se refere a uma mídia extremamente obscura que não ostenta de qualquer registro pela internet, a não ser pela menção de um usuário do 4chan que iniciou uma discussão acerca desse jogo com postagens em comunidades do site. A motivação por trás de sua busca se devia porque o jogo, que era desconhecido por ele, foi encontrado dentro de sua casa depois de vasculhar alguns videogames antigos. O problema é que o jogo em si já não funcionava mais. Então ele procurou saber mais acerca do jogo em uma pesquisa na internet, mas se surpreendeu ao descobrir a inexistência de qualquer menção relacionada ao nome Bora na Wad em qualquer lugar, pelo menos no que conhecemos como a surface da internet. A busca dele no 4chan se dedicava a procurar usuários que pudessem oferecer alguma informação ou até mesmo que conhecessem o jogo para lhe dizer do que se tratava. E um ponto importante de comentar é que a todo momento ele destacava que sua busca não tinha nada de sobrenatural, e que isso se limitava apenas à sua curiosidade quanto à mídia em questão. Apesar disso, essa busca durou bastante tempo, e mesmo assim, não teve qualquer resultado, já que além de ser extremamente obscuro, as únicas informações que podiam ser extraídas desse projeto é de que ele se trata de um jogo de terror alemão produzido por uma empresa chamada Mayhem Corporation, fundada por duas pessoas chamadas Martin Cale e Andreas Steinbeck, que são nomes ausentes de qualquer referência online na internet. Até mesmo a descrição do jogo é nebulosa, já que ela não oferece uma indicação de como o jogo seria, sendo apenas ligada à menção do fato de ser um projeto dessas duas pessoas. Mediante a toda essa obscuridade, algumas teorias foram levantadas para tentar explicar o que poderia ser Bora na Wad 2, como por exemplo o caso de ser um projeto pessoal de algum desenvolvedor amador, ou um bootleg desconhecido que não teve tanto reconhecimento. Mas também houveram teorias que levaram em conta o próprio nome do jogo, já que a palavra Bora na Wad é um nome que foi teorizado como um possível anagrama para Abandonware, que é um tipo de projeto que em algum momento foi abandonado pelos seus criadores. Isso caminhou também para a hipótese de, afinal, o caso de Bora na Wad 2 ser um caso associado a um tipo obscuro de ARG, mas isso foi desconsiderado pelo fato de que faltaria mais um N para formar a palavra Abandonware em Bora na Wad. Porém, ao fim de tudo, mesmo que as mais diversas teorias tenham sido levantadas para tentar explicar do que se tratava esse jogo, pela falta de mais informações e completa escassez de respostas, os usuários foram passando a especular que o caso de Bora na Wad 2 possa afinal não se passar de um hoax, ou seja, uma farsa. Já que em muitos momentos da busca o OP que iniciou toda a discussão não parecia muito inclinado em oferecer mais informações, como por exemplo mostrar uma foto do próprio CD do jogo que ele dizia estar quebrado. Hoje em dia esse permanece como um dos casos mais estranhos dos videogames por nunca ter tido qualquer conclusão oficial. Esse é um caso mais particular, pois mediante a isso não há como saber se de fato esse jogo de terror existiu em algum momento. Mas se existiu,
Até hoje, permanece incerto qual seria o seu verdadeiro conteúdo. E isso é uma coisa que me deixa bem incomodado. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esses foram alguns casos de jogos de terror que só existem conceitualmente, mas não oficialmente como jogos reais. Bom, pelo menos não que saibamos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!